Olá, bom dia! Hoje é o primeiro domingo de novembro e entramos no segundo mês de programa. Em nome da equipe do Agro em Movimento, eu quero agradecer a sua companhia e audiência. Este mês foi marcado pelo segundo turno das eleições presidenciais no Brasil e ainda está sendo marcado pelas manifestações contrárias ao resultado das urnas. E no programa de hoje você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com o presidente da FAMATO sobre as perspectivas para o setor com a eleição de Lula para o governo federal. Essa e outras matérias hoje aqui no Agro em Movimento, que está no ar. Fique agora com alguma das principais notícias da semana no Giro Rural. O Senar e sindicatos rurais estimam para o mês de novembro mais de 1.000 cursos para capacitação de profissionais técnicos para o setor agropecuário. Entre alguns dos cursos estão operação de colheitadeira de grãos e curso de classificação de produtos de origem vegetal. Os cursos estão divididos entre formação profissional rural e de promoção social. As inscrições devem ser realizadas junto ao Sindicato Rural dos municípios. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apresentou mudanças nas regras da venda da carne moída que entraram em vigor desde o dia 1º de novembro. A carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem. Os pacotes do produto deverão ter o peso máximo de 1 kg. Não é permitida a moagem de carnes oriundas da raspagem de ossos ou de quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos ou oriundas de miúdos do boi, como fígado e rins. As medidas valem para as empresas registradas junto ao CIF e ao CISB-Poá. Segundo o IDEA-MT, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, as medidas têm como base evitar a oxidação do produto e a proliferação de bactérias. Aconteceu na cidade de São Paulo a 7ª Conferência Nacional das Mulheres do Agronegócio, a CNMA. O evento, com o tema Coordenação das Cadeias Produtivas no Agronegócio, a década decisiva, contou com mais de 2.500 participantes, que participaram de mesas redondas, palestras, talk shows e apresentação de cases de sucesso. Um dos destaques do evento foi o 5º Prêmio Mulheres do Agro Bayer-ABAG. Desde a primeira edição, em 2016, a gente conseguiu trazer esse movimento, dando mais voz, dando mais força para que a mulher, que tem todo esse conhecimento, ainda e juntamente com o amor que ela tem por sua terra, traga ainda muito mais frutos produtivos para o país. Vamos agora para um breve intervalo comercial e voltamos já. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Atenção pecuarista! Novembro é a última vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso. Vacine bovinos e bubalinos de mamando a caducando. Vacinou? Comunique ao INDEA através do módulo produtor ou presencialmente no INDEA do seu município. Não se esqueça de vacinar fêmeas de 3 a 8 meses contra a brucelose. Mato Grosso, estado livre de febre aftosa. Essa conquista é de todos nós. Uma campanha FESA Mato Grosso. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Hoje completa uma semana do segundo turno da eleição presidencial que definiu o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um novo governo que se inicia em 1º de janeiro de 2023. Foi uma eleição marcada pela polarização entre 2 candidatos e 2 grupos de forte militância, a do atual presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, este eleito com 50,9% dos votos válidos. O resultado não agradou uma parte dos eleitores que queriam a reeleição do atual presidente. Uma guerra na campanha que está ainda gerando manifestações após o resultado. Mato Grosso é o estado que ainda mantém o maior número de bloqueio nas rodovias, como o caso do Médio Norte, com a participação do comércio de algumas cidades. Estamos aqui na entrada de Nova Mutum, onde a cidade toda mobilizada parou. O
Comércio de Nova Mutum, cidade em torno de 60 mil habitantes. O comércio fechou hoje a meio-dia e vamos ficar fechado aqui, tendo em vista o movimento de paralisação no início da BR-163 na entrada de Nova Mutum. Bom dia, João, você que participou do movimento aqui em Nova Mutum, como você, um jovem produtor, viu isso aí? A gente enxerga aí com um pouco de instabilidade, né, pelas questões que a gente vem sendo... vem nos impondo, né? Passamos por algumas situações que a gente acredita que não vem de cunho democrático, igual o pessoal da oposição vem pregando, né? Foi imposto muita coisa nesse pleito eleitoral aí que a gente acredita que não seja a maneira correta de ser administrado. E especificamente falando sobre os produtores e a nossa classe, aí um momento um pouco de instabilidade, né? Tem 8 anos aí que já trabalho com o agronegócio, apesar de ser novo, já venho há bastante tempo aí contribuindo com a classe. Esses valores que essa pessoa vem passando para nós aí não são os valores que a gente acredita que sejam corretos, e é o que a gente prega no nosso meio do agronegócio, né? É a honestidade, né, em primeiro lugar. Então, a gente acredita que pode ser um período aí um pouco de instabilidade, mas vamos esperar aí, vamos continuar fazendo nosso trabalho e levando alimento à mesa de todos os brasileiros e do mundo inteiro, que o agronegócio não para, né? Mas e para o agronegócio? O que o setor deve esperar do novo governo? Você vai acompanhar uma entrevista com o presidente da FAMATO, Normando Corral. Presidente, muito obrigado por atender a gente, o senhor como presidente da FAMATO e a entidade que fala pelo setor do ponto de vista legal. O senhor é o primeiro entrevistado dessas séries de análises conjunturais e de expectativa para o próximo governo, né? O governo acontece no momento em que o processo de safra ele já está sendo plantado, já está todo encaminhado, né? E qual que é a expectativa do senhor como presidente da FAMATO para o governo Lula, que inicia no início do ano que vem? A expectativa do setor é ainda um pouquinho cedo para falar, embora a gente saiba que a imensa maioria do setor apoiava a reeleição do Bolsonaro. Mas também não é porque com a eleição do presidente Lula, embora a gente não tenha gostado, não é nenhum fim do mundo. Eu não acredito que o Brasil vai se transformar numa Venezuela, nem numa Argentina, nem em qualquer outro. Nós estamos em outra situação. O Lula está sendo eleito agora, 20 anos depois que ele foi eleito a primeira vez. É claro que no seu mandato toda aquela corrupção veio à tona, né? E não vou discutir aqui o fato dele ter sido condenado e descondenado. Eu vou me ater ao que espera do novo governo. Primeiro, a gente tem que observar bastante o que aconteceu na eleição do dia 2 de outubro. E aí o Congresso, que é parte importante no governo, Congresso, deputados federais e senadores, foram eleitos centro-direita. E vem aí também uma nova leva de governadores recém-eleitos, outros que já estavam, como Tarcísio de Freitas em São Paulo, Eduardo Riedel, ex-presidente da FamaSul, no Mato Grosso do Sul, o nosso governador reeleito aqui, Mauro Mendes, o governador reeleito também de Minas Gerais, o Zema. Então, vem uma nova safra de político mais jovem e com outro pensamento. O Lula não vai governar com o PT como governou daquela vez, esqueça. O PT sem o Lula, na verdade, é um partido fraquíssimo, né? É um partido praticamente em extinção, caso o Lula não vencesse isso aí. Mas ele vai ter que governar com as outras forças políticas e, querendo ou não querendo, na questão do agro, o Brasil precisa muito do agro. Então, eu acho que todos vão ter que se enquadrar. Do seu ponto de vista, o presidente Lula, nos 2 primeiros mandatos dele, foi bom para o setor? Falar que o mandato, olha, é outra coisa que eu critico um pouco. Não é aquele presidente, no momento, aquele governador que faz as coisas acontecerem. É uma série, aqueles que antecederam. E também não depende só das condições do governo e daquele país. O agro se beneficiou também das demandas de outros países por alimentos. Na época do governo Lula, ele pegou o que vinha sendo bem feito pelo governo Fernando Henrique Cardoso, uma inflação que tinha sido controlada, pegou o país num bom estado para crescimento e o mundo também. Então, fazer esse tipo de comparativo é muito delicado e não é verdadeiro às vezes.
O fato do governo Lula, o que ele fez realmente de muito ruim, foi permitir uma corrupção generalizada. Petrolão, mensalão, é aquilo tudo. Aquilo realmente foi o que mais causou prejuízo ao país. Mas não dá para fazer uma análise se ele, o Fernando Henrique, com aquele foi bom. Há uma série de fatores que contribuem para ter sido bom para o setor ou não. Presidente, quais são as demandas hoje do setor, tanto do ponto de vista para o Executivo Federal, quanto para o Congresso Nacional como um todo, deputados e senadores? As de sempre. A primeira é não nos atrapalhem. Essa para todos, né? Então, citando Roberto Campos, ele falava que o Estado tem uma capacidade de fazer o bem muito limitada. O Estado é ente público, né? Mas a capacidade de fazer o mal é infinita. Então, essa aí é a primeira regra. E tem que entender o que precisa em cada momento. Nós temos problema de infraestrutura, não só para o crescimento do agro aqui no Centro-Oeste, mas como um todo. Nós temos dificuldades de tributação muito grandes. O país é muito complicado na sua questão tributária, é muito confuso. A sobrecarga de impostos é muito grande. Nós temos uma questão, aí mais ligada a nós, Mato Grosso, a questão de restrições ambientais bastante severas. Certo? E outra coisa, temos que saber, uma coisa que a gente não fazia muito, hoje nós somos exportadores importantes. Então, nós temos um papel muito importante no comércio mundial. E o comércio mundial não é um comércio feito dentro de casa. É diferente, é feito à tapa. Cada nação tem as suas necessidades e tem que estar muito atento a isso aí. Mas segurança jurídica com o governo do PT é a principal preocupação hoje. Por quê? Porque aqueles movimentos ditos sociais, mas que não são baderneiros, como o MST, podem querer causar algumas invasões de terra. E para isso aí tem não só a lei, como a força da lei exercida pela polícia. No momento é o risco que a gente vê. De resto, não. Vamos embora, mas o presidente não pode fazer tudo o que quer, tem um Congresso também, e tem os outros órgãos, as outras instituições que devem ser respeitadas. Presidente, qual a avaliação do senhor que o senhor faz a esse movimento de bloqueio de rodovias? Eu sou e sempre fui contra qualquer tipo de movimento desse aí. Aliás, esse é um movimento feito pela esquerda. Qual o direito que as pessoas têm, esses que fazem o bloqueio, de impedir que outros transitem livremente? Isso está errado. Isso aí é ilegal. É um momento de desabafo por não ter aceitado muito bem a eleição que foi feita. Quer dizer, nesse momento é um momento de desabafo. Mas chega. Para que isso aí? O próprio presidente já reconheceu que foi derrotado. A vida continua, não tem nada ilegal, não houve fraude nas eleições, por mais que as pessoas queiram que tenha havido, mas não houve. O que tem é desmobilizar e vamos trabalhar, precisa trabalhar. Com que direito você pode impedir que uma pessoa transite? Não estou nem falando de transporte de grãos, transporte de bois, transporte de alguma coisa ligada à água. É pessoas que às vezes estão em busca de atendimento médico, que às vezes estão em visita a um parente que está doente, alguma coisa assim, uma necessidade muito urgente para que se locomova. E você impede? Com que direito? Está errado. Se mobilizam, vão para casa, vão trabalhar. Há outras formas de fazer protesto. O senhor acredita que o acordo do Mercosul agora com o governo do presidente Lula vai acontecer? Mercosul e Europa? Não, porque isso é mais questão seguinte. Quem mais impediu esse acordo foi a França. Então não depende da coisa do Mercosul. É a França. E a França impede por quê? Sobre uma falsa alegação de questões ambientais, ela está defendendo a produção agrícola dela, da França, bastante, às vezes, incompetente nesse assunto, ela, a França. Mas então não tem nada a ver se vai dar certo aqui no Cone Sul. É claro que se a gente estiver aqui bem unido, ficaremos mais fortes. Presidente, o senhor está completando um ciclo de 2 mandatos consecutivos na FAMATO, né? Com a avaliação que o senhor faz aí desses 2 mandatos, foram 6 anos, né, à frente da entidade máxima do agronegócio no Mato Grosso e também considerado uma das das federações mais fortes a nível de Brasil, né? Bom, a avaliação que eu posso fazer é pessoal, né, de satisfação por ter feito isso aí e de agradecimento, porque, na verdade, é um papel que eu desempenho por 2 mandatos concedidos pelos presidentes de sindicatos rurais. Mas a avaliação vai ser feita pelos outros.
para aqueles que vão me suceder, pelos presidentes de sindicatos rurais, pelos órgãos de imprensa como vocês. É isso aí que vai fazer a avaliação do que fiz. E eu posso dizer para você que encerro muito satisfeito. E principalmente, que eu sempre digo, não só pelo fato de ficar conhecido, que esse não é o mais importante para mim, mas de ficar conhecendo. Aprendi muito nesses 6 anos que fiquei lá. E espero ter contribuído. Creio que vou deixar a instituição da forma melhor que eu peguei. Não que os outros tenham errado, absolutamente não. Todos contribuíram com acerto. E nós que pretendemos e chegamos ao cargo de dirigir alguma instituição como essa, temos o dever de entregá-la a quem nos sucede de melhor forma do que recebemos do nosso antecessor. O sucesso da instituição é a contribuição de cada um que por ela passou. Ela que é perene, ela que é perpétua, os outros não. O senhor, na sua avaliação, o senhor considera que conseguiu realizar o que o senhor queria fazer de fato para o setor? Eu me considero bom pra caramba, né? Nós teve muita coisa que aconteceu nesses 6 anos, muita coisa mesmo. Tivemos uma pandemia pelo meio, tivemos mudança de legislação, mudança de governo, tivemos mudanças em legislação trabalhista, mas eu não só sozinho, né? A equipe que foi comigo, a diretoria que esteve comigo, mas principalmente o que contribui para o sucesso da gestão de qualquer um é o corpo de colaboradores que nós temos. E a FAMATO não é só a FAMATO. A FAMATO é um sistema, e dentro dele tem o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que faz um imenso, gigantesco trabalho para o produtor rural e para os trabalhadores. O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, gente competentíssima que tem lá. E o nosso mais novo braço, que é o AgriHub. Então, eu saio muito satisfeito vendo a FAMATO como é que é e onde ela pode chegar. E isso aí eu tenho que agradecer a todos que trabalharam comigo e ao Estado do Mato Grosso, que me recebeu quando para cá vim do Estado de São Paulo. E eu falo, acho que eu fui muito mais longe do que imaginava chegar. Okay. Presidente, muito obrigado pela entrevista, viu? Fico muito feliz em estar conversando com o senhor e deixar o espaço para o senhor fazer suas considerações. Olha, é o seguinte, na verdade, nesse momento, eu faço até um apelo, né? O Brasil não vai acabar com essa eleição do presidente Lula. Realmente é uma eleição que deixa a gente muito insatisfeito, não pela forma que foi feita, mas pelo que o presidente representa, né? Até outro dia ele estava preso e não injustamente. Então, isso aí é o que mais pega. Mas tiveram que passar por isso, vão passar por isso. Nós já tivemos governos piores, eu acho um dos piores governos que o Brasil teve no tempo que eu acompanho, né? Foi da Dilma. Não podemos esquecer também do ex-presidente Collor. Nós já passamos por muitas coisas conturbadas. Mas o Brasil tem crescido mesmo assim e continuará crescendo. E tem que ver, o Congresso é muito forte, o Congresso tem uma parcela importante no desenvolvimento do país. Não esquecer também dos governadores, deputados estaduais e toda a classe política, que às vezes muitos condenam, mas eu não. Condeno alguns. Outros não. Sim, a classe política não tem a direção de um país de uma forma democrática. Eu sou otimista. Eu acho que mesmo assim o nosso futuro vai ser melhor do que o nosso presente. Ok. Muito obrigado, presidente. Tenha um bom dia. Bom dia, tudo de bom para você, né? Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Vem aprender, vem transformar. Vem com a gente, vem com o Senar. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema FAMATO. Vem com o Senar. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Voltamos. E como prometido na semana passada, durante o mês de novembro, você vai acompanhar a saga dos pecuaristas na luta para erradicar a febre aftosa. Hoje, você fica com o primeiro episódio da série.
O século XX trouxe consigo o alastramento do que viria a ser uma das doenças mais devastadoras para os bovinos. A febre aftosa deixava rastros de destruição em toda a produção. Lentamente, os bovinos pereciam pela dificuldade em comer e em se locomover, perdiam peso e, pouco a pouco, pereciam de vez. Eu me lembro muito, quando eu era pequeno, de ver o sofrimento que meu pai tinha, derrubando os bois, as vacas na fazenda e curando os cascos. O negócio era tão feio, a incidência era tão grande da aftosa, que o gado estourava no pé. Eu tive a oportunidade, logo que chegamos aqui, de ir buscar boi no Araguaia. O urubu não voava, andava atrás de nós. De tanta febre aftosa que nos acompanhava. Trazia inúmeras consequências, como frieira, como aborto das vacas, como uma série de prejuízos. Uma das imagens mais tristes que eu pude vivenciar no início do meu trabalho no Serviço de Defesa do Estado do Mato Grosso. Nós chegarmos em uma propriedade com as vacas todas deitadas, os bezerros já em fase terminal, tá? E a família sentada esperando como se a nossa chegada fosse a grande solução do problema. E que na verdade foi o contrário, porque o que nós fomos fazer foi, de uma forma final, dizer a ele que não tinha mais o que ser feito e que o rebanho dele tinha que ser sacrificado. Para diminuir os sintomas da doença e auxiliar os produtores na prevenção, o programa de combate à febre aftosa passou por reestruturações para que pudesse atingir diversas regiões brasileiras de forma mais eficaz. O governo brasileiro criou um programa chamado CACOFA, Campanha de Combate à Febre Aftosa, onde eles instituíram um trabalho de acompanhamento dessas vacinações nas fazendas. Era muito difícil um combate sistemático à enfermidade, ao vírus da doença, porque uns vacinavam, outros não. A ocorrência da doença gerava perdas enormes, né? Tanto no comércio da carne como do leite, e muitas vezes o abate de animais em certas regiões. Esse compromisso do setor privado era o combustível que faltava para o programa de erradicação, até para que houvesse o convencimento dos gestores públicos de que aquilo era importante para a população, não era importante apenas para os profissionais do serviço de defesa. E naquele primeiro momento, o caminhar era implantar o cadastramento de propriedades em todo o território e simultaneamente, o processo de vacinação, de imunização do rebanho. E para você estabelecer esses calendários, você precisava de ter uma estrutura técnica por trás disso, e essa estrutura técnica foi a formação dos circuitos pecuários. Os circuitos regionais auxiliaram nas implantações de campanhas informativas e de vacinação. A união de diversas entidades, juntamente com os produtores, também foi de grande ajuda para o avanço da erradicação. Os circuitos pecuários levavam em consideração não só as divisas dos estados, mas o intercâmbio comercial para que houvesse o menor impacto possível dentro da comercialização pecuária. E nós tivemos aí até o início da década de 90, quando começou-se as exportações, especialmente as exportações para a Comunidade Econômica Europeia. Os países criaram realmente um conceito de que teve febre aftosa era mais ou menos como ser morfético no passado, né? Não vamos importar nada desse país. É algo que denigra a imagem do produtor, da região, do estado e do país. Com o avanço do programa no Brasil, era importante manter a fronteira também estável. O modelo do programa de combate à febre aftosa passou a ser usado em países vizinhos, para que a febre aftosa pudesse ser controlada na fronteira e também para que qualquer tipo de rastro fosse extinto. Nós temos uma fronteira seca muito extensa, né? A fronteira com o Paraguai, a fronteira com a Bolívia e tal. Era uma região que estava crescendo, com produtores rurais brasileiros mudando para a Bolívia, e que a gente sabia que a Bolívia não tem tradição de consumo de carne e nem de exportação de carne. E
essa profissão dela, invariavelmente, ela viria ou para o Mato Grosso do Sul ou para o estado de Mato Grosso. Houve aquela fase de doação de vacinas, aí a FAMAT fez um trabalho muito grande, na época do Zeca Dávila começou, né? E depois, quer dizer, o próprio Dr. Décio participou disso, e houve progressos acentuados nesse sentido. Foi um trabalho muito sensato que começou a fazer em Mato Grosso com a Bolívia, e nós aqui também começamos copiando em Corumbá e também depois em quase toda a fronteira com o Paraguai esse trabalho. E o pecuarista não só bancou o INDEA nesse longo período de tempo, como também fizemos doação de vacina. Você mesmo é testemunha e prova disso, que nós fizemos muitas campanhas na Bolívia, no país vizinho. Cada um dos países passa a fazer, os serviços de defesa dos países se falam, né? O Brasil, o Serviço Oficial do Brasil, o Ministério da Agricultura firmou um acordo de fronteira com Bolívia e com Paraguai, tá? E nessas reuniões do acordo de fronteira, quando passa a iniciativa privada a estar lado a lado com o setor público, começa a acontecer simultaneamente as reuniões do setor privado desses países apoiando o trabalho de fronteira. Salíamos com barcos pequeños, sin cámaras de frío. Íbamos 3 días avanzando, se acababa el hielo, teníamos que volver otra vez y no avanzábamos más de 200 kilómetros. Era casi imposible que nosotros hagamos la vacunación. Nós agora estamos mais de 5 anos sem brote, verdade? Nós temos uma realidade epidemiológica no Brasil que os estados mais recentes que tiveram a doença já faz 10 para 11 anos, que foi Mato Grosso do Sul e o Paraná. E os demais estados estão com 15, 20, mais de 20 anos sem aftosa. O vírus não conhece divisa, o vírus não conhece barreira. O que precisa ter é fiscalização, vacinação e acompanhamento permanente. O combate eficaz à febre aftosa abriu portas para que outros programas fossem remodelados e readaptados. O controle da movimentação de animais hoje no Brasil, ele está praticamente baseado na documentação gerada pela vacinação contra a febre aftosa. A aftosa, ela é uma referência da sanidade de todas as doenças. Quem cuida da aftosa indiretamente está cuidando também de outras coisas que afetam o rebanho. Os calendários de vacinação e a implementação, principalmente da informatização e do controle dos rebanhos, trouxe para o produtor mais lucro. Um rebanho mais sadio que teria uma conversão alimentar maior, que teria uma carcaça para o frigorífico melhor também. A indústria, ela olha a aftosa de uma seguinte maneira. Ela olha em 3 direções. Ela olha o produtor, que é o cliente, o produtor rural, que é o cliente dela. Ela olha o ministério, que é quem regula, e ela olha o organismo internacional, que é a OPAS, Centro Pan-Americano, que está sempre dando suporte. A luta contra a febre aftosa estabeleceu novas estruturas para os produtores bovinos, as entidades rurais e os órgãos públicos. Com isso, muitas mudanças aconteceram para que a produção seguisse um padrão de excelência. De um lado, o governo fazia a sua tarefa da definição da estrutura técnica, da estratégia técnica, e do outro lado, o setor privado, representação de produtores, representação da indústria frigorífica e representação da indústria de produto veterinário, se articulavam para dar todo o apoio a essa estratégia, porque o reconhecimento de área livre de febre aftosa com vacinação tem toda a sua estrutura de operacionalização no setor privado. Nós temos que colocar nessa valiosíssima ferramenta que nós temos de informação, nós temos que colocar mais recursos para que essa informação chegue aos produtores, chegue para a dona de casa e principalmente para a sanidade do nosso rebanho. Que a gente consiga avançar. E o avançar é conseguir o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Eu acho que é perfeitamente alcançável. E agora, em síntese, nós temos que dizer adeus aftosa. E o programa Agro em Movimento vai ficando por aqui. Até o próximo domingo.
movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma.